O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 4, celebramos São João Maria Vianney. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36, glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre a água. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhes disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje a nossa palavra, a palavra de Deus, que foi proclamada para ser vivida, para ser entendida, ela traz muitas, mas muitas mensagens. Mas também traz um itinerário que Jesus pode fazer com todos nós. E faz, como ele fez aí com os seus discípulos, com os seus apóstolos, né? Qual é o itinerário? O itinerário de deixar, permitir que agora os discípulos, os apóstolos, possam caminhar sozinhos, possam navegar sozinhos, possam ir para outra margem do rio sozinhos. Por quê? Porque eles estão num processo de aprendizado. Mas o que acontece? Quando estão caminhando, não conseguem conter a fúria do mar. Como nós, às vezes, não conseguimos conter as fúrias do tempo que nós estamos vivendo. E acabamos perecendo, acabamos com medo e não queremos caminhar mais, não queremos navegar mais. Foi isso que aconteceu com eles. E Jesus, assim, aproveita este momento para poder continuar ensinando as coisas do reino, as coisas de Deus. E é assim que Jesus vai até eles, ajuda Pedro, contribui para com Pedro também no seu medo de caminhar até Jesus. E assim somos nós. Nós temos a liberdade para construirmos o reino de Deus, para navegar a outros mares, a outros lagos, a outros barrancos, a outras margens, mas às vezes nos sentimos com medo. E quando nós nos sentimos com medo, é importante clamar, é importante voltar ao ensinamento, à experiência de Deus. Que é bem provável, quando a gente tem medo, é porque a gente começa a caminhar sozinho. Caminhar sozinho não é bom. É bom caminhar com o Senhor. Pensa nisso, reza tudo isso, e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.